E aí, tudo bem contigo? Eu sou o Anderson Aggioli e ensino projetistas de imóveis planejados a fecharem projetos na primeira apresentação. Nesse vídeo, eu vou te falar sobre fechamento de projetos de imóveis planejados e como os projetistas devem fazer para que seus clientes passem a valorizar os seus trabalhos. Esse conceito vai facilitar para que clientes percebam o real valor do seu atendimento, do teu projeto e também da apresentação. E não somente, ao final de tudo isso, passar a questionar a questão do preço comparado à concorrência. Primeiro, é importante saber o que significa projetar móveis planejados e o porquê da importância de os clientes valorizarem o seu trabalho. No segmento moveleiro, há uma cultura do tal projeto grátis. O que é isso? É o cliente poder pedir um orçamento grátis em qualquer loja ou marcenaria. Sim, o orçamento sabemos que é grátis, mas acontece que para que nós tenhamos um orçamento, é necessário antes ter um projeto. E é aqui o nosso primeiro entendimento sobre esse assunto. Se eu não me valorizar como projetista de imóveis planejados, é muito provável que eu passe boa parte do meu mês só fazendo projetos grátis para aqueles clientes que não vão querer fechar projetos comigo. Afinal, isso vai gerar ainda muito alteração, o que só vai dificultar ainda a minha chance de fechar os projetos e fechar na primeira apresentação. Só há comprometimento de um lado, e é o lado meu e não do cliente. Isso você com certeza passa também. Essa prática do projeto grátis deve ser revista por ti e pela tua empresa. Já vou te falar mais sobre isso e como podemos tirar partido para que essa cultura enraizada possa ser benéfica ao nosso trabalho, sem que para isso tenhamos que sair fazendo um monte de projeto e projeto para todo mundo. Segundo, que se eu me perguntar como é que existem projetistas que cobram pelos projetos de imóveis planejados, sendo que a maioria das lojas não cobra, a resposta é a chave para nossa compreensão. Os projetistas e lojas que cobram por esses projetos entenderam que essa é uma forma de qualificar e filtrar seus possíveis clientes, evitando assim todo o esforço desnecessário. Resumindo, o que eu quero te dizer é que podemos afirmar que a valorização do projeto e do seu atendimento não começa pelos clientes, começa por ti mesmo, começa pelos projetistas. Somente assim, os clientes então passam a entender que o seu trabalho vai muito além de um tal projeto grátis. E antes de tu pensar, mas se eu já não fecho o projeto desse jeito, sendo grátis, imagina se eu cobrar. Aí mesmo é que ele não vai fechar comigo. Eu sei que tu tá pensando isso, mas saiba que o pensamento deveria ser o contrário. Como é que tem gente que cobra para fazer os projetos de imóveis planejados e ainda fecha boa parte deles? Sabendo disso, vamos a alguns entendimentos também importantes. Devemos investir tempo em aprender técnicas que serão elas de atendimento, principalmente relacionado ao briefing. E é nele que tudo começa, mas nem sempre se leva ao próximo passo do que deveria ser, que é o projeto. Quando entendemos que o briefing serve como documento de informações para a concepção do projeto e também um filtro importante para aqueles que não vão fechar o projeto, tudo fica mais claro para o profissional projetista, porque afinal ele vai perceber fatores que contribuem para o cliente comprar, ou até mesmo aqueles que indicam que o cliente só vai estar querendo especular preço. Um projeto fechado na primeira apresentação nada mais é do que um reflexo do briefing. Um briefing ótimo, projeto ótimo. Muitas chances de fechar. Agora, se tu tem um briefing raso, o projeto sai meia boca, o cliente vai só sair pedindo alteração ou ainda nem te pede alteração. Ele diz que vai pensar e nem volta para a loja. E tome projeto para estatística, projeto perdido. Isso que eu vou te falar agora pode até parecer cruel, mas é a mais pura verdade e quanto mais cedo tu assimilar isso, mais rápido tu vira esse jogo. Se tu perde um projeto, na esmagadora maioria das vezes é por sua conta que isso está acontecendo e não por culpa do cliente. O teu projeto pode ser maravilhoso, mas se ele não for o que o cliente quer, ele não vai fechar. O mecanismo que envolve o fechamento de um projeto é muito maior do que apenas o próprio projeto. Temos aqui o briefing, as técnicas de fechamento, modelos de apresentações. Pode apostar. Se tu anda perdendo o projeto, é porque uma ou mais dessas etapas elas podem estar desreguladas. Imagine que se eu recebesse 20 clientes por mês na loja e fosse fazer projeto para cada um deles, é improvável que eu feche todos eles ou que todos eles estejam propensos a fechar comigo.
pois tudo se resume ao que nós chamamos de funil de vendas. Entram muitas intenções de projetos, mas nós devemos aqui barrar aqueles que mostram poucas chances de evoluir para o fechamento. É isso mesmo que tu ouviu. Tu, eu e mais um monte de projetistas de imóveis não conseguimos fazer 20 projetos bem feitos e fechar todos ou a maioria deles. A conta não fecha nunca. Ou faremos 20 projetos e desses uns 4 seriam bons, os outros são aqueles que faremos na madrugada para entregar de qualquer maneira, porque afinal de contas o cliente veio amanhã cedo na loja. Eu já passei por isso também, lá atrás, quando eu não entendia de tudo isso aqui, e sei que talvez você ainda passe por isso. Se eu chegasse a evoluir todos os 20 projetos, ou as 20 intenções de projetos, provavelmente eu fecharia uns 4 ou 5 apenas, e dificilmente seriam esses de primeira. De acordo com a taxa média do mercado moveleiro planejado, que eu pude ver nas lojas por onde passei, uma conversão de projetos de 30% é considerada normal, o que significa que a cada 10 projetos se fecha aí até 3 deles. Isso significa então muito trabalho, retrabalho, pouco fechamento e, consequentemente, pouco lucro. O que precisa aqui ser um divisor para ti e para todos nós é o seguinte: se eu quero que o meu trabalho seja valorizado e que eu seja reconhecido por isso, não podemos fazer projeto apenas por fazer. Sabe aquele projeto sem decoração, todo branco, estilo Ctrl+C, Ctrl+V? Esse mesmo. Isso é um projeto que não fecha. Esse a gente finge que projeta e o cliente finge que gosta, mas no final ninguém se acerta. O projeto é um fator decisório no fechamento e, para isso, precisa ser bem feito. Resumindo, volume de projeto desqualificado só vai inchar a tua carteira de clientes, vai gerar muita expectativa e vai frustrar aí todo mundo. Devemos então virar esse jogo. Eu entendo que tu, assim como eu, talvez tenha aprendido que o cliente sempre tem razão. Por isso, você só quer fazer, ou melhor, só quer atender todos eles muito bem. Só que atender bem não significa fazer projeto para todo mundo. A maioria dos projetistas que tem essa dificuldade em fechamento e contemplam aí baixos salários acabam trabalhando muito, mas convertendo pouco. Também porque lhe falta essa habilidade de orientação do cliente. Não significa, por exemplo, ser mal educado com o cliente, dizer que não vai fazer o projeto porque identificou no questionário de briefing que ele não tem condições de comprar. Nada disso, não se trata disso. Se trata de orientar o cliente para que ele perceba que na tua loja talvez o projeto custe um pouco mais, ou ele não atenda a ele com relação ao produto, o que pode acontecer também. E tudo bem, isso é do jogo. É como se uma pessoa chegasse numa loja da Ferrari e pedisse para o vendedor mostrar um carro de 100 mil. Ele não tem esse produto que o cliente espera. Nesse caso, a orientação para que você então valorize seu trabalho é mostrar ao cliente, partindo desse princípio que ele falou, que pode ser orçamento total de investimento, pode ser prazo, pode ser produto, entre tantas variáveis, você não vai conseguir atendê-lo nessas condições, mas é aí que vem a tua arma secreta. Embora, talvez, você saiba, e teu cliente agora também, que dificilmente o projeto dele atenda ele, ou pelo menos o projeto que ele quer, você vai conseguir atendê-lo na sua loja dentro dessas condições, você vai sim se colocar à disposição para fazer o projeto. Só que é o seguinte, a sua loja, você vai explicar para ele que trabalha com uma política de taxa de projeto. Esse valor que o cliente pagaria para que você então elaborasse esse projeto vai até servir de argumento, pois muitos deles acabam aceitando isso e pagando para que o projetista faça os projetos para eles. E caso ele queira fechar o projeto na tua loja, obviamente que você então pode até abonar isso, dando para ele de presente esse serviço. Em todos os casos, se ele não quiser, ele vai pagar o projeto e poder fazer a execução da mobília dele numa loja ou numa marcenaria que ele bem entender. Tá tudo bem, com isso todo mundo ganha. Projeto fechado é atendimento, e você só vai passar a ser diferente no mercado se o seu atendimento também for diferente. Pensa comigo, projetinho grátis o cliente consegue em qualquer lugar, né? Só que na tua empresa, primeiro, tu não faz projetinho. Pode abolir essa palavra do teu vocabulário caso tu ainda use. Segundo, empresas e profissionais que têm metodologia e qualidade não são baratas. E as pessoas sabem bem disso. E aceitam até pagar um pouco a mais, desde que elas vejam valor. E o que nós estamos fazendo aqui é exatamente com essa prática, é isso, é agregar valor, que é o que faz uma pessoa não se importar de pagar uma taxa para ter algo que, teoricamente, ela teria de graça no mercado, que é o tal projeto grátis. Mas então ela aceita, não porque gosta de rasgar dinheiro, não. Mas ela aceita porque ela quer o teu melhor, o teu diferencial, o teu projeto, e não o da concorrência.
Os efeitos colaterais dessa prática são muitos e todos eles são ótimos. Primeiro, o teu cliente que só iria pedir um projeto grátis acaba não aceitando e você então evita de trabalhar de graça. Só isso já espanta um monte de gente que não estaria disposta a comprar de ti, e isso é bom. Segundo, os clientes que querem evoluir e não se importam de pagar o projeto estão demonstrando o quê? Que eles realmente têm interesse no processo. E isso pode ser um indicativo importante para você prestar atenção muito bem no briefing nos detalhes, porque as chances dele fechar o projeto contigo são ótimas. Terceiro, o mercado ao teu redor vai começar a identificar tu e a tua loja que vocês são diferentes e que não se sujeitam a trabalhar com práticas comuns que só fazem os clientes persistirem na não valorização do cenário de projetistas de imóveis. Todos eles passarão a reconhecer que tu e a tua empresa são diferentes, até um pouco mais caras, mas acredite, isso também é bom. 4. Os clientes passarão então a fechar os projetos com você na primeira apresentação. E por que isso acontece? Porque eles vão vir preparados para o fechamento. O cliente de imóveis planejados que opta por uma empresa só porque ela é mais barata, normalmente é o que mais dá problema nos processos, gerando, além de insatisfação a todo mundo, inclusive a eles mesmos, muito prejuízo aos envolvidos, desde projetistas, gerentes, proprietários de lojas, da parte de logística e também montadores. Olha só esse exemplo de uma loja no interior de São Paulo, qual eu tive a oportunidade de analisar. Eles viviam fazendo projetos para todo mundo que aparecia na loja, e isso gerava uma expectativa, R$1 milhão em carteira, para ser mais preciso. Só que esse 1 milhão era considerado de todos os clientes que pediam projeto. Essa loja tinha uma taxa de conversão de sabe quanto? 15%. Quando analisei a carteira deles, logo eu pude perceber então que não havia filtro nenhum ali. Literalmente, todos os clientes que eram captados, eles passavam então para a próxima fase, para a fase de projetos. E o resultado disso era muitos projetos, mas muito poucos vendidos. A carteira de projetos deles era enorme, mas sinceramente, quase nenhum projeto que se aproveitasse. E assim, olhando de relance, só olhando de relance, a gente logo via que eles não eram bem feitos. Para piorar, eles apresentavam de um jeito muito comum, que é o que a grande maioria faz, que é mostrar o projeto direto na tela do monitor, às vezes abrindo o 3D no Promob. Olha só, tu acha que o teu cliente já não viu um monte de apresentação assim? Na mente dele, esse tipo de projeto é tudo igual. E quando não percebemos valor nenhum no projeto, sempre vamos cair no mesmo lugar, que é o preço. Exatamente, eu tenho certeza que tu pensou nessa palavra. O cliente que insiste em dizer que o problema é preço, na verdade ele sugere que você não mostrou nada de diferente. Então, quem sabe, você pode dar para ele, sabe o quê? Desconto. E aí, muitos perdem esse controle do processo e aí dão desconto como se não houvesse amanhã. Quando nós sugerimos, então, à loja reduzir a quantidade de projetos elaborados, isso até surgiu e até gerou um certo espanto a todos eles. Menos projetos, menos fechamentos, alguém me disse. Mas a realidade é que é justamente o contrário. Menos projetos, mais fechamentos. Mais tempo se tem, então, para atender melhor os clientes, que são os nossos clientes. E os que não são, não se evolui para a etapa de projetos. É simples. E caso passe, então, que seja cobrada. E aqui faço um parênteses contigo. Podemos então adotar essa política de cobrança de projeto por ambientes, por exemplo, como uma taxa de orçamento, já que o projetista tem que elaborar então a ideia do projeto de mobiliário por orçamento para então mostrar para o cliente. Como é que funciona? Em caso então do cliente fechar contigo e até mesmo você então quiser abonar isso para ele então tem o projeto gratuito, afinal ele comprou contigo um mobiliário. E caso ele não quer fechar contigo, obviamente, ele então paga o projeto e ele pode fechar com quem ele quiser. Conforme eu já disse aqui, todo mundo ganha com isso. E dessa forma, você começa a filtrar ainda mais a tua captação. Essa prática começou literalmente a esvaziar a carteira de clientes e que no final das contas vai fazer você entender que eles não seriam clientes para você e vai começar a dar espaço aos que realmente têm mostrado interesse. Resultado então disso é que as lojas passaram a ter conversão de 40, depois 50, 60 e até mais taxas de conversões muito mais assertivas. Essa conclusão se deu então por entender dois fatores muito simples. O primeiro, o cliente achar então que todas as lojas e marcas são muito parecidas, o que faz ele então entrar numa loja de alto padrão e outra de médio padrão, por exemplo, e na visão dele são todas lojas iguais. E aí ele pede o tal projeto grátis. E aí, se o projetista não se valer desses conceitos prévios, ele vai então fazer o quê?
trabalhar em vão. E o segundo fator é que numa época de captação via marketing digital, que é quando então um possível cliente entra em contato com a loja através de um formulário, né, que ele vai lá na internet e preenche esse formulário, isso cai para a loja ou cai para a marcenaria, e aí então a loja ou a marcenaria entra em contato com esse cliente. Isso vai fazer com que nós tenhamos o funil de vendas, que é onde entram muitas pessoas interessadas, mas que precisam ser o quê? Qualificadas. O que eu quero dizer com isso? Elas então vão ser identificadas se são aptas a passar adiante na fase ou não. Isso e sim é um funil de vendas. Entram 50, depois 30 passam para uma próxima fase, depois ali vão ser 15 e você faz então, e aí fecha 8 projetos. Se dos 50 que entrassem a gente fizesse projetos para todos eles, e apenas 8 fechassem, nós temos aqui uma taxa de conversão bem abaixo do ideal. Fora o serviço desprendido, obviamente, e investido em que o cliente não pagou um centavo por isso. Mas, obviamente, tu e a tua loja, sim, pagaram e não foi barato. Se o funil de vendas me traz uma quantidade de clientes e eu sei que não são todos os clientes preparados para o processo, então eu preciso filtrar eles. Começa aqui o teu trabalho de atendimento. Isso vai te dar muito mais tempo para qualificar os projetos dos clientes que realmente terão chance de fechar contigo. Isso precisa estar muito bem claro, porque é um dos pilares do começo da valorização sua, e é aí que o cliente vai começar a entender. A valorização do nosso trabalho como projetista e dos produtos que nós representamos, conforme nós vimos, tem de partir primeiro de nós. Não adianta só colocar a culpa nos clientes, porque eles não nos valorizam ou porque eles não acham que nosso produto tem valor e aí ele só quer preço baixo. Começa então qualificando os teus briefings e aí com perguntas de ordens práticas, como por exemplo, saber para quando a obra do cliente vai estar apta para medição. Isso vai evitar aqueles que só vão pedir projeto, mas a obra nem está em condições de receber, por exemplo, uma medição e quem sabe até os móveis. Você pode perguntar e deve perguntar também o investimento pretendido pelo cliente. Até mesmo saber o que ele vai escolher de um fornecedor de móveis. Será que é porque é mais barato? Será que é pela qualidade? Você precisa saber disso. Todas essas perguntas vão orientar você no entendimento de cada caso. Preste muita atenção no que eu vou te falar aqui agora. Cliente valoriza aquilo que ele acha que tem valor, não o que você acha. Imagina só uma situação hipotética. Tu está te dirigindo para uma loja de móveis, esses móveis baratinhos de magazine, para comprar um roupeiro. Pensa comigo. Até aí tudo bem. Aí tu tá passando na frente de uma loja e reconhece um amigo seu, que ele vem falar contigo. E ele fala que ele é projetista daquela loja. E você tá falando, olha, eu tô indo numa loja comprar um roupeiro. E ele então te convida para conhecer o showroom da loja dele. Aí tu entra, acha tudo muito legal, muito bonito. E aí então ele diz que vai fazer um projetinho ali para ti na hora. E aí então ele abre o ProMódulo, coloca um módulo aqui, outro módulo ali, tamponamentos, portas deslizantes e pronto, temos o mesmo roupeiro de 3 portas que tu tanto queria. E agora então você vê na tela do computador. Quando o teu amigo te passa o orçamento, tu quase cai de costas. R$12.000. Pode apostar. Nesse cenário, não tem o que te faça ver valor num roupeiro que custa 6 vezes mais daquele roupeiro de R$2.000 que tu estava buscando. E aí tu sai indignado da loja ainda porque teu amigo te fez perder tempo. Se o cliente não percebe o valor, o fechamento simplesmente não acontece. Se o cliente percebe valor, ele passa também a valorizar o produto que você tem também. E é isso que faz consumidores pagarem um pouco mais pelas coisas. E eu não estou falando apenas aqui de clientes de alto padrão, nada disso. Todas as classes socioeconômicas conseguem perceber valor, cada uma próxima da sua realidade. Essa prática pode até ser forçada no início, mas ela vai te começar a dar muitos bons frutos. A maioria das lojas que aplica essa condição de projeto pago, por exemplo, tende a dobrar a sua taxa de conversão só com o declínio daqueles clientes que não aceitam pagar por essa taxa. Essa constância vai te dar também o quê? Feeling de perceber quais são os clientes para você, quais são os clientes que você está formatado para atender e os quais não estão. Pois aqui então eles têm um certo padrão e você vai reconhecer eles, que quanto mais você pratica esse entendimento, melhor você fica e mais prático e produtivo também você se torna. Lembre sempre da história do marceneiro ou daquela loja que tem qualidade qualidade no produto e no atendimento também. Eles têm, certamente você conhece algum que tenha dentro dessa condição, eles têm clientes que não se importam de esperar o dobro ou o triplo do prazo convencional ainda para ter os seus móveis, e até talvez mais caro ainda. E sabe por que eles são valorizados?
Será que eles fazem projetos para todo mundo? Ou entenderam a faixa de atuação e que eles estão formatados para atender determinado público? Eu tenho certeza que tu, a essa altura, já conhece a resposta. Temos ainda 4 condicionantes importantes para você aí se tornar um projetista mais valorizado e que não tem a ver apenas com a relação aí entre preço, produto e valorização financeira. Eu estou falando, a primeira delas, da pontualidade. Sim, a pontualidade é uma situação gratuita que todos nós temos condições de oferecer aos nossos clientes. Mas adivinhe, no mercado isso é de certa forma até raro de encontrar projetistas e lojas que sejam pontuais, sejam na hora de agendar uma apresentação para o seu cliente entender que na sua loja a apresentação se dá de uma forma agendada, ou seja, você então reserva uma sala para ele, você está preparado para atender ele e a família dele em determinado dia e horário, e também nas medições, onde se você agenda com o cliente para você e seu colega efetuarem um levantamento de medição, você vai estar lá naquele dito momento e naquele dito horário. Todas essas situações que envolvem pontualidade fazem com que, primeiro, você se valorize a sua empresa e que você dê um recado muito claro, que você, sua empresa, também são profissionais e que, tal qual, valorizam o tempo do cliente e que esperam, no mínimo, que ele também valorize o seu. Acredite, a pontualidade, uma forma básica de estilo de vida, inclusive, vai fazer com que você então ganhe bons frutos e que você seja muito, muito bem visto por essa situação. Em um mercado, conforme dito, né, de muitos lojistas, muitas lojas, marceneiros, montadores, projetistas que combinam horário e não aparecem, seja para medição ou seja para uma visita, você então vai estar saindo na frente de muitos deles. Isso com certeza faz você se valorizar também. Um outro condicionante que não é menos importante é a postura. Eu estou falando aqui de imagem pessoal. Imagina você que vai até um médico, aí chega lá e encontra ele de calção, de camiseta regata e de chinelo. Isso vai causar um certo espanto, não é mesmo? Por quê? Porque você espera que ele, na figura de um médico, esteja vestido a rigor, a caráter. E aí você primeiro já nem confiança passa a mais ter nesse médico. Por que você acha que o contrário, ou ainda, quando o cliente de móveis planejados busca o teu serviço, ele espera ver você muitas vezes vestido de forma inadequada, muitas vezes também mostrando o jeito ou ainda até um comportamento que não condiz com a postura de um profissional que entende e que vai mostrar para ele soluções e que vão contribuir com o hábito de morar dele. Isso tem que ficar muito claro também e significa você fazer uma reflexão e entender, será que a minha imagem pessoal também está me valorizando? Será que a minha imagem pessoal não está passando um recado diferente daquele que eu acho que ela está? Isso talvez vai fazer você entender que tem muito a melhorar ou até mesmo a potencializar. Porque muitas vezes o teu projeto é bom, a tua loja é bacana, mas o teu cliente não viu em você aquela confiança que talvez a tua imagem não está demonstrando para ele. Conforme vimos também, o projeto é o que faz o cliente comprar de você e é o que vai fazer com que ele valorize todo o teu trabalho. E a pergunta que fica é, os teus últimos 10 projetos, pega os últimos 10 projetos que você tenha, você compraria eles? Essa é a melhor pergunta que você deve fazer nesse momento. Você compraria para si esses 10 últimos projetos? Se a resposta é, olha, eu compraria a maioria deles, você está num caminho bom. Se você diria que, olha, eu compraria metade deles, significa que você tem muito a melhorar. Ou talvez você diria, olha, eu não compraria a maioria deles, significa que você precisa mudar urgentemente. Se nós não fazemos projetos encantadores, se nós não pesquisamos referências para trazer novidades e assuntos de interesses para o nosso cliente, para colocarmos no projeto, como você acha que o cliente vai ver você ou ainda vai valorizar você, o teu produto, a tua loja e o teu projeto? É muito provável que ele não vai ver o teu projeto como um diferencial. Isso vai significar que você tenha aí que estar melhorando muito mais, porque afinal de contas o teu projeto é um projeto comum, convencional, é mais do mesmo. Conforme já vimos, o mais do mesmo vai implicar no cliente querer apenas preço. E isso com certeza você já está entendendo muito bem.
E tem um outro condicionante também que faz valorizar demais o teu trabalho, e eu estou falando aqui de prova. Sim, é prova que o teu trabalho não é apenas da boca para fora, é mostrar trabalhos que você já fez. Então, por exemplo, um argumento muito bom é você mostrar para os seus clientes um caderno técnico, é mostrar como é que você entrega a pasta técnica, a pasta de liberação, como você queira chamar, como é que você trabalha no momento pós-venda, para que você mostre para o seu cliente, ele perceba como é que você pratica essa etapa de uma forma profissional, com todas as informações suficientes e que faz com que ele, quando sair da tua loja, ele vai pensar assim: eles me mostraram uma etapa depois da venda, ou seja, eu pude perceber em um momento depois da venda o quanto isso vai ser bastante útil aos processos de montagem, aos processos anteriores ainda de fabricação, no caso de uma marcenaria sob medida, e tudo isso dá mais o que? Credibilidade. Credibilidade é igual a valor, valor é igual a confiança, e confiança é tudo que tu precisa que o teu cliente tenha para com você e para com a sua empresa, para que você passe então a fechar projetos e fechar na primeira apresentação. É muito importante que você mostre para ele esses diferenciais aí do mercado, o que vai fazer com que de cara ele entenda que sim, você é bem diferente e você, por conta disso, merece uma valorização. Os clientes vão valorizar porque eles não vão encontrar tudo isso que você está mostrando para ele em qualquer lugar. É muito provável que só você está mostrando isso para ele e vai fazer com que a régua nos outros orçamentos que ele até mesmo venha a ver se eleve muito, fazendo com que ele perceba que você é provavelmente o melhor caminho na hora da escolha dele do fornecedor para sua nova mobília. Devemos ter também o entendimento de você, a todo custo, parar de pensar com o teu próprio bolso, projetista. Não se faz projetos pensando na sua própria realidade financeira. Imagine você fazendo uma cozinha de 50 mil reais de orçamento, por exemplo. Se você não compra esse projeto, se você não, primeiramente, valoriza o seu próprio projeto, o cliente percebe. E se você não compra o seu próprio projeto, obviamente o cliente não vai comprar de ti. Então, um entendimento super importante que faz você te valorizar cada vez mais é entender: talvez eu não tenha a condição, a realidade financeira dos meus clientes. E tudo bem, é assim mesmo que funciona. Mas você jamais deve pensar com o seu próprio bolso na hora de fazer um projeto. Você precisa, sim, estar totalmente conectado com a realidade financeira do teu cliente. É ele quem vai poder te dizer se está acima ou se está abaixo aí da expectativa financeira dele. Você, obviamente, vai poder trabalhar nisso muito com as informações do briefing. Agora, se você mesmo não se valoriza ou não valoriza os teus projetos porque acha que isso é realmente esse dormitório que eu fiz, ele está muito caro, talvez você aí não esteja compreendendo o real motivo de você estar ali. Você não é um projetista que talvez vá ter a mesma mobília do teu cliente. Você é o projetista especialista e que o teu cliente vai escolher você como sendo o intermediador entre a fábrica de móveis planejados e depois lá ao final, né, na etapa de montagem. É você quem vai fazer todo esse meio de campo de todos esses processos, mas para isso você então tem que estar muito ciente. Você não deve pensar com a sua própria realidade financeira sob aí julgamento do cliente, entender que você talvez não comprou o seu próprio projeto, obviamente ele também vai ficar inseguro e vai passar a não valorizar o teu trabalho também. Pense nisso. Eu tenho certeza que se você puxar pela memória, muitos projetos que você perdeu, eu arrisco a dizer que são totalmente ligados a essa condição de você fazer um projeto ou ainda entender a negociação pensando com o seu próprio bolso. Então, para que você passe a ser valorizado, pare com isso e passe a trabalhar então com a realidade financeira dos seus clientes. E para finalizar, entenda uma coisa, que mal ou bem, os teus clientes apenas demonstram que você e sua empresa passam para eles. Se em um primeiro momento eles não valorizam você, pode ser que alguma coisa que você faz lhe dá esse direito. E é preciso saber mapear para entender o que está fazendo com que você esteja se auto-sabotando. Lembre das etapas anteriores ao projeto e após ele, que é o atendimento, o briefing, a apresentação e o fechamento.
A tua virada vai te dar de uma decisão, não ser visto e nem reconhecido como uma loja comum, que faz projetinho e que vende móveis baratos. Os clientes precisam ter o desejo de comprar de ti, não porque tu faz projeto barato ou grátis, mas é porque você faz projetos de excelência e é por isso que sua empresa é reconhecida como a melhor, não a mais barata. É isso que faz você ter o melhor preço e não o menor preço. O melhor preço é aquele que oferece uma série de vantagens, até imateriais, e que no final das contas se torna barato por tudo que entrega. E o menor preço normalmente vem com um monte de problema, porque aquela máxima é sempre verdadeira, né? O barato, no final das contas, sempre sai caro, ainda mais se tratando de móveis planejados. E isso, depois que se aprende, é ótimo. Isso vai te dar muito mais tranquilidade de trabalhar, vai trabalhar melhor, com muito mais tempo e com certeza muito mais lucratividade. Vai passar a fechar de primeira e a tua prosperidade vai começar a aumentar. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, então clique e compartilhe com aquele amigo projetista que vai gostar de saber disso. Eu fico por aqui e até a próxima.